Olá, profissional de SMS! Meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. Hoje o nosso vídeo é sobre a nova NR17. Vamos falar um pouquinho sobre os principais pontos. Mas antes de começar nosso vídeo, vou pedir para vocês darem aquele like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Vou pedir para vocês compartilhar esse conteúdo com os colegas e que também marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá? Bom, gente, o novo texto da NR17 foi publicado pela portaria número 423 de 7 de outubro de 2021. Tá? E esse é o início da vigência, assim como várias outras normas, será no dia 3 de janeiro de 2022. Tá bom? E qual que é o objetivo da NR17? Vou até dar uma lida aqui, né, para a gente deixar bem claro alguns itens. Tá? Então, qual que é o objetivo dela? Estabelecer diretrizes e requisitos para adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando conforto, segurança e desempenho eficiente no trabalho. Tá? Então, o que chama muita atenção aqui? A questão, claro, de todas as condições do trabalho, né? Ou seja, serem adaptadas ao trabalhador, né? E não o inverso, né? Você colocar o trabalhador em determinadas condições. Não, você tem que realmente ajustar o posto de trabalho ao trabalhador, tá? E não é só também as características, digamos, fisiológicas, né? Ou seja, o tamanho da pessoa, o tamanho do braço, da perna, né? Aqui também entra as características psíquicas. Então, a questão de estresse, a questão do ritmo de trabalho, né? Então, aqui entra vários fatores, até às vezes chegam a ser externos ao trabalho, mas acabam influenciando no dia a dia do trabalho, né? E outra coisa que chama atenção aqui é a questão do desempenho eficiente, né? Essa palavra eficiente surgiu nesse novo texto, tá? Porque também não adianta você fazer adequações, criar adequações, né? Ou adaptações para o trabalhador de forma que o desempenho não seja eficiente, ou seja, tem que buscar algo realmente eficiente no trabalho, tá? Mas, claro, sem comprometer as questões ergonômicas, né? E quando a norma faz referência de condições de trabalho, né? Então, a norma NR17 não mudou, ela continua ainda dividida em 5 pontos, né? Quais são essas 5 condições? Então, a gente tem 5 condições dentro da NR17 que são os tópicos principais, inclusive, dela. A primeira é a organização do trabalho, né? Que está relacionado justamente com ritmo de trabalho, velocidade, tipo de tarefa, né? Que tipo de ferramenta é utilizada na tarefa. Segunda condição é o levantamento, transporte e descarga individual de cargas, né? Então isso até não tem muito o que comentar, ou seja, qualquer movimentação de forma individual, né? O terceiro, que é o mais famoso, que todo mundo conhece, a questão de mobiliário dos postos de trabalho, ou seja, muita gente só relaciona ergonomia com questão de mobiliário e não é só mobiliário, tá? A quarta condição é o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, tá? Aqui lembrando que parte do texto da antiga NR12 ela foi ajustada e veio para a NR17, né? Claro, pensando em algumas questões voltadas a posicionamentos na máquina mesmo, ou seja, a questão de como é que a gente vai reduzir a questão de riscos, né? A partir do momento que tem interação homem-máquina, como é que a gente vai diminuir esse risco, né? E por último, as condições de conforto no ambiente do trabalho, né? Ou seja, aqui vai entrar a questão de iluminação, questão de temperatura, velocidade do ar, vibração, né? Ruído. Então entra vários fatores aqui com relação ao ambiente de trabalho, tá bom? Nesse novo texto da NR17, né, como ela foi publicada após a revisão da NR1, então realmente, inclusive estava sendo muito aguardada essa revisão da NR17 justamente para que a NR1 pudesse entrar em vigor, né? Como a gente sabe, a NR1 agora vai exigir que a gente faça uma análise global, ou seja, com todos os riscos, né? Está entrando agora os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, né? Então, no PGR a gente tem que analisar todos os tipos de risco. Então, nesse caso, esse novo texto do NR17 já está integrando com relação, já está integrada, né, com relação à NR1. Ou seja, já integra a parte de GRO, PGR, já faz referência, né, no texto, tá? Inclusive os anexos 1, o anexo 1 que é de checkout, e o anexo 2 que é de telemarketing, teleatendimento, também já foram revisados, harmonizando com relação
ao texto da NR1. Tá? Um ponto aqui muito importante, né, que surgiu nessa nova NR17 foi a questão da avaliação ergonômica preliminar. Tá? Mas que bicho é esse? Né? Ou seja, tem muita gente com dúvida aí com relação a essa avaliação ergonômica preliminar. Né? E, na verdade, todas as empresas devem fazer essa avaliação ergonômica preliminar. Né? É uma avaliação que deve ser registrada, ela pode e deve ser contemplada na identificação de perigos e avaliação de riscos do GRO-PGR. Tá? Inclusive, na NR7 faz referência ao item da NR1, né? Justamente o item de identificação de perigos e avaliação de risco, ou seja, está totalmente integrado. Tá? E aqui vai uma dica. Né? A gente sabe que existem diversos tipos de riscos ergonômicos. Né? E na versão anterior do E-Social, na versão 2.5, que contemplava uma tabela 23 com todos os riscos, é interessante utilizar ela como referência para você ir na área, né, ou ir no posto de trabalho e verificar quais riscos ergonômicos que tem. Então fica a dica aí. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, tá bom? Bom, gente, essa é a tabela 23 do E-Social, tá? Então, após os riscos biológicos, a gente vai ter os riscos ergonômicos, tá? Começando pelos biomecânicos. Aí entra a questão de postura, trabalho com esforço físico intenso, compressão de parte de corpo, ou seja, tem vários itens aqui, tá? Na sequência, a gente vai para o quê? Vai para o ergonômico, riscos ergonômicos, mobiliário e equipamentos, ou seja, tudo que está relacionado a equipamentos, posto de trabalho improvisado, assento inadequado, encosto do assento inadequado, tá? Depois a gente vai ter os riscos ergonômicos organizacionais, né? Ou seja, monotonia, trabalho noturno, trabalho realizado sem pausa. Depois a gente vai ter riscos ergonômicos ambientais, né? Ou seja, ruído, temperatura, umidade, velocidade do ar, né? Iluminação. E por último, os riscos ergonômicos psicossociais cognitivos, questão de estresse, sobrecarga de trabalho, conflito hierárquico. Então, assim, essa é uma boa referência para você ir até o campo, até o posto de trabalho e analisar os riscos ergonômicos que você tem, tá? Então, assim, eu vou deixar o link desse documento na descrição do vídeo, tá bom? Tá, já fizemos a avaliação ergonômica preliminar, tá? E quando é que eu vou precisar fazer a análise ergonômica do trabalho? Né? Então, isso é outra coisa que no novo texto da NR17, ela também define, né, em quais condições precisa ser feita a análise ergonômica do trabalho. Tá? Lembrando que, como eu disse, a avaliação ergonômica preliminar tem que ser feita sempre. Né? Agora, a análise ergonômica do trabalho é em algumas situações. Tá? Então, quais são essas situações? Primeira, quando é observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Tá? Digamos que você tem um posto de trabalho, você fez uma avaliação ergonômica preliminar, mas você considera que não é suficiente, você vê que é algo complexo e precisa de um estudo maior naquele posto de trabalho. Então você acaba fazendo uma análise ergonômica do trabalho. Tá? Uma segunda condição é quando você define ações, né? Ou seja, você fez uma avaliação ergonômica preliminar, definiu ações e essas ações não foram suficientes. Você vê que mesmo tendo essas ações, ainda está tendo queixas, né? Seja dores, seja doenças, né? Originadas com relação a riscos ergonômicos, ou seja, as ações que você propôs não foram suficientes. Então é necessário fazer uma análise ergonômica do trabalho. Tá? A terceira condição para você fazer uma análise ergonômica do trabalho é quando, através do PCMSO, né, através dos exames complementares, através do acompanhamento, na verdade, da saúde ocupacional, o médico do trabalho começa a verificar recorrências, né, com relação a alguns tipos de doenças, né, e ver que essas doenças, né, ou queixas estão relacionadas a riscos ergonômicos. Então é necessário, dessa forma, fazer também uma análise ergonômica do trabalho. Tá? E a última condição, né, que é necessário fazer uma análise ergonômica do trabalho é caso tenha algum acidente, né, de trabalho ou alguma doença também, e nesse caso está totalmente relacionado com essas condições de trabalho, né, ou seja, as condições, ou seja, com os riscos, né, ergonômicos. Também aí tem que ser feita uma análise ergonômica do trabalho. Então, muita atenção, né, ou seja, a avaliação ergonômica preliminar tem que ser feita em todos os casos, né? Mas a análise ergonômica do trabalho
Aí são casos específicos, tá bom, gente? Lembrando que as microempresas e as empresas de pequeno porte com graus de risco 1 e 2 e as MEIs, né, os microempreendedores individuais, estão desobrigadas de elaborar a análise ergonômica do trabalho, exceto se, através do PCMSO ou acompanhamento das doenças ocupacionais, verificar que está havendo queixas, né, ou doenças relacionadas a riscos ergonômicos. Aí, então, é necessário realmente fazer a análise ergonômica do trabalho, tá? Ou também, caso haja alguma ocorrência, algum acidente, alguma doença relacionada ao trabalho, em função de riscos ergonômicos, também aí é necessário fazer a análise ergonômica, tá bom, gente? Lembrando que as avaliações ergonômicas preliminares e também a análise ergonômica do trabalho, né, essas informações realmente tem que integrar no inventário de risco e plano de ação do PGR, tá? Mas aqui vai um ponto de atenção. Você não precisa pegar todas as informações da tua avaliação, né, ou da tua análise e colocar no PGR, tá? Você pode realmente colocar referências e você pode, da mesma forma, tratar isso dentro do PGR ou tratar de uma outra forma. Você pode tratar direto na tua avaliação ou na tua análise. Então aqui cabe a você decidir qual que é a melhor forma de você fazer esse tratamento, né? Ou seja, o importante é que você identificar esses perigos, avaliar, classificar e promover ações em cima desses riscos ergonômicos, tá bom? E outro ponto muito importante que surgiu aqui, né, em função principalmente da tecnologia, não tem mais como a gente fugir da tecnologia, são as atividades com o uso de notebook. Tá? Então tem um parágrafo específico dentro do novo texto da NR17 que fala justamente sobre isso, né? Ou seja, que caso tenha algum trabalho onde o uso de notebook não é eventual, né? Ou seja, um uso direto, é obrigado a fazer todas as adaptações, seja teclado, mouse, tela, de forma a permitir o ajuste às características antropométricas do trabalhador. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo, teremos o maior prazer em estar respondendo todos os comentários. Grupo Share, compartilhando conhecimento.